Sejam bem-vindos à nossa aula sobre expansão de consciência e conexão espiritual. Primeira coisa, quando eu resolvi fazer esse grupo, né? O nome do grupo é O Divino em Mim. Qual é o propósito? Quando eu descobri que eu já estudava a lei da atração, eu já falava sobre a lei da atração, mas aquela dificuldade em conseguir alcançar mesmo, atrair alguma coisa para minha vida. Eu olhava todo mundo falando técnica disso, técnica daquilo. Meu Deus, nada dá certo para mim. Quando eu descobri que a lei da atração ou qualquer coisa que eu queira fazer, que eu queira conseguir, que eu queira manifestar, enfim, eu falo lei da atração porque lei da atração é um nome famoso, né? Mas quando eu descobri que para que eu tivesse alguma coisa, para eu conseguir manifestar alguma coisa na minha vida, eu tinha que saber que aqui dentro de mim, tem um poder enorme. Não é sobre pensar o que eu quero, pensar até atrair. Não. Claro, tem as regrinhas lá, eu penso, eu sinto e eu ajo conforme, se aquilo já fosse realidade, é mais fácil de conseguir. Ok, mas a partir do momento que você percebe que você é uma centelha divina, que você é um ser, o ser superior é você, está aqui dentro de você, aí fica tudo mais fácil. Aí, isso aconteceu comigo, quando eu pude perceber, meu Deus, então quer dizer que Deus está dentro de mim? Eu sou um pedacinho de Deus? Então eu consigo tudo que eu quero, entende? Quando essa ficha caiu, aí assim eu falei, meu Deus, por que eu demorei tanto para aprender isso? Então, Isabel, então para mim ficou, por que eu decidi falar para as pessoas sobre isso? Porque é como se eu tivesse encontrado a lâmpada mágica, sabe? Falei, meu Deus do céu, não acredito que as coisas são assim. Não quer dizer que são fáceis. Tudo é fácil, eu consegui. Não é isso. Mas aí você vai pelo caminho correto, né? Então, por isso que eu coloquei o título assim, expansão de consciência e conexão espiritual. O que é a expansão de consciência? A expansão de consciência é aquele processo que a gente inicia, né? De aumentar o quê? A nossa percepção com relação às coisas e a nossa compreensão sobre quem nós somos e no mundo. Aí eu ficava pensando assim, tá, esse povo aí fala de expansão de consciência, despertar espiritual, como assim? Aí eu não entendia, né? Porque as pessoas estão dormindo na Matrix. Aí eu pensava, é só um termo bonitinho que eles estão falando, né? Aí o que eu comecei? Isso eu era da religião, eu estava lá seguindo a minha religião, cuidando das minhas coisas, né? Mas eu já estava estudando, já estava fazendo vários cursos e já queria. Só que assim, eu pensava naquilo como lei da atração. Eu só queria dinheiro, eu queria manifestar coisa, eu quero ficar rica, eu quero isso, quero aquilo. A partir do momento que eu entendi que para você ficar rico, para você ter um relacionamento bom, para você ter qualquer coisa, não é você pensar em lei da atração, que eu quero atrair. É você se conectar com a essência que tem dentro de você, que é a tal da espiritualidade, que é a tal da... A partir do momento que você começa a expandir sua consciência, você percebe que você tem um espírito vivo dentro de você, né? Enfim, todo esse enorme... Todo esse monte de coisa aí que eu tô falando no início é para que vocês percebam, se vocês não participaram ainda das aulas que a gente tinha no ano passado, para vocês entenderem que a partir do momento que você se conecta com o seu eu superior, que é a sua centelha divina, que é o seu duplo, enfim, tudo muda na sua vida. Você consegue fazer o que você quiser da sua vida. Não é à toa que em um ano, eu falo que em um ano, né, porque esse um ano que passou da minha vida, aconteceram tantas coisas, e eu manifestei tanta coisa que eu não imaginava que seria possível. Quer dizer, imaginar assim, em algum momento da sua vida, você imaginou algo que você tem hoje. Então, não quer dizer que eu não imaginava, modo de falar, né? De alguma forma eu imaginava, porque eu falei para vocês,
quando eu estava lá na religião, que eu comecei a estudar, eu só queria ser rica. Falava, não, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser rica, eu quero ser rica, eu quero ser rica. Mas aí fazia técnicas de lei da atração. Técnica. E hoje eu percebo que as técnicas ajudam? Ajudam. Só que não é isso que faz você manifestar. O que faz você manifestar é essa conexão com o seu espírito, com a sua espiritualidade. Por quê? Porque nós somos centelhas de Deus, nós somos fragmentos. É como se, não sei, eu não posso falar assim, porque nenhum de nós aqui estamos no mesmo nível. Cada um está no seu nível, cada um está no seu momento. Então, eu quero falar numa linguagem que todos, né, possam entender. Eu poderia falar aqui sobre desdobramento quântico, por exemplo, mas aí seria um nível muito mais alto de quem já sabe que tem um ser divino, já sabe conversar com esse ser divino, já sabe se experienciar essa vida entendendo que tem um ser divino em si, para poder fazer o desdobramento quântico, para poder encontrar ser, né? Porque a gente, assim, para que vocês entendam de uma forma fácil, prática. Depois que a física quântica lá, Max Planck descobriu que no experimento, descobriu que tudo é energia, que nós somos onda, tudo é energia, a gente, depois de vários estudos, a gente consegue saber que nós somos um corpo partícula, somos, mas nós somos um corpo onda. Então, é isso. O que é esse corpo onda? É o nosso espírito, tá? E agora eu quero explicar para vocês como que foi que eu faço para me conectar com esse meu corpo onda, com esse meu espírito. Nas religiões a gente fala como anjo da guarda, alma, espírito, perispírito, enfim, é tudo a mesma coisa, tá, gente? A nomenclatura não faz diferença, desde que você perceba que você não é esse corpo, essa mente. Hoje em dia, eu acho tão... não sei nem a palavra que eu posso usar, sabe? Porque a minha família ainda aqui, final de ano comigo, e daí a minha irmã, que era totalmente incrédula, digamos assim, nesse ponto, né? Ela me chamava até de louca do astral, né? Ela achava que, meu Deus, eu era só viagem na maionese, essa minha irmã. Ela é minha irmã mais velha. Aí agora, no final do ano, a gente comentando sobre mentalidade, né? Que você tem que mudança de mentalidade, porque não sei o quê, né, sobre as nossas crenças e tal. Num papo assim, né? Eu não gosto de conversar sobre isso com outras pessoas, senão, né, eu gosto de conversar com quem eu sei que está interessado. Mas como ela começou a dar sinais de que estava interessada, fui falando. Aí terminamos nossa conversa, aí ela bem assim, meu Deus, eu sou difícil de convencer. Mas tudo isso que você está falando, eu vou começar a fazer uns testes. Eu achei muito engraçado, porque ela, que, sabe, achava assim que eu era totalmente pirada, falou, vou fazer uns testes aí, hein? Porque o que você está me falando parece ter sentido. Tá, gente? Então, vamos parar de... Como é que o povo fala? Sem mais delongas, vamos que vamos. Se vocês tiverem alguma pergunta, se vocês quiserem falar qualquer coisa... Vocês, não sei se aqui no Meet é de levantar a mãozinha também, assim, levanta a mãozinha igual no Zoom, e daí, ou pode abrir o microfone, não tem problema não, tá? Nós estamos com poucas pessoas, então é mais fácil. Se quiser abrir o microfone e falar a tua pergunta, fiquem bem à vontade. Vou desligar esse negócio que tá me dando frio. Por incrível que pareça. Ok. Então tá, gente, então... Por que eu falo assim? Expansão de consciência e conexão espiritual. Porque a conexão espiritual, a partir do momento que você começa a se conectar com o seu espírito, isso é um caminho para a expansão de consciência. Isso ajuda a desenvolver uma conexão assim mais profunda mesmo com o nosso eu interior. Quando eu falo, já falei várias vezes aqui, isso independe de religião. Vai chegar um momento que todos nós vamos sentir esse desejo de entender mais sobre a expansão de consciência. Independente se você vai em religião ou se você não vai. Existe até uma lógica aí, uma conta que algumas culturas, algumas raízes, assim, fazem de acordo com... Eu não vou saber dizer, mas 7 anos... multiplicado por não sei o quê, vai dar a uma idade onde você vai sentir
o interesse por esses assuntos. Eu não sei, eu estou falando porque eu já ouvi, mas eu não sei, tá? Se vocês quiserem pesquisar, isso aí. E se vocês acharem alguma coisa, me tragam. Passem para mim, porque eu acho bem interessante esse tipo de... Não sei nem quem estuda isso, que raiz que estuda isso, que linha que estuda, né? Mas é uma conta, de acordo com a sua vida passada, não com a idade que você tem nessa vida, sabe? É de acordo com as vidas suas aí, enfim. Nem sei como que se faz essa conta. Aí vai chegar numa idade que você vai sentir esse desejo por estudar, por entender o que significa isso e tal, se conectar com seu espírito, ok. Para mim, chegou, né, perto ali dos 40 anos, digamos, 30 e poucos anos. Na verdade, eu sempre fui curiosa, né, eu sempre fui... Nada para mim me preenchia, nada do que eu aprendia nas religiões me completava. Eu falava assim, meu Deus, mas tem uma coisa errada, não é bem assim, sabe? Como que Deus, como que Deus é um pai poderoso e eu tenho que ficar me humilhando para ele, pedindo perdão por tudo, sabe? Então, assim, eu tinha umas ideias, assim, meio... essas questões filosóficas, né? Quem sou eu? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde que eu vou? Então, eu queria entender tudo. E tem muita gente que é assim. Quando a pessoa já tem esse tipo de situação na cabeça, é porque, né, já veio de outra vida e já está em outro nível, já está diferente de algumas pessoas que estão dormindo. Por exemplo, eu falo da minha mãe, né? Da minha mãe, que eu não consigo ter esse diálogo com ela, porque eu sei que não está no momento dela, não está na hora dela aprender. Quem sabe na outra vida, quem sabe em outra, enfim. Tá? Mas isso, cada um vai ter o seu momento, cada um, não adianta a gente querer enfiar na cabeça de ninguém, porque é a pior coisa que tem. Eu me separei justamente porque eu... Não vou dizer que o erro foi meu, enfim, teve vários problemas no nosso relacionamento, mas eu era uma pessoa que queria ficar falando sobre o que eu estava estudando e queria que ele entendesse, queria que ele gostasse, né? Então, isso acaba atrapalhando mesmo. Eu falava, meu Deus do céu, parece que eu achei assim, como eu falei no começo, eu achei a lâmpada mágica da minha vida, estou tentando explicar e essa anta, olha só como eu pensava, né? Essa anta não entende o que eu estou falando. Enfim, cada um está no seu nível, cada um está no seu momento, e ninguém vai conseguir colocar na cabeça de ninguém, vai ser aqui, ó, daqui de dentro, né? Vai ser algo que vai... É o sentimento mesmo, né? Por isso que chamam de despertar, sabe? A pessoa sente a vontade de ir atrás, de pesquisar, de entender, enfim, tá? Eu comecei, como eu falei para vocês, através da lei da atração. Mas aí eu vi que lei da atração, o que é isso? Não é lei da atração, tem muita coisa, sabe? Aí fui estudar as leis herméticas, né? Aí fui entender o que rege, o que governa esse nosso mundo. Quem é Deus? Como assim Deus, né? Não é o Deus que me ensinaram desde criança? Enfim, são essas coisas que acontecem. Tá. Qual é o momento que a pessoa... Sabe? Não é assim da noite para o dia, mas como que a gente consegue perceber? Isso eu quero que vocês... Estou fazendo essa conversa hoje para que a gente construa um calendário mesmo, um calendário de aulas que uma seja ligado na outra. Por isso que nós estamos começando aqui, digamos, do zero, tá? No passado a gente falou sobre várias coisas, mas aqui nós estamos começando do zero, né? Como se fosse, entre aspas, né? Para que a gente crie um calendário e possa crescer juntos. Quem já tiver mais avançado, ok, não tem problema. Se tiver paciência para esperar a gente, né? Mas eu acho interessante a gente definir isso, sabe? Ter essas aulas aí para que a gente aprenda. Não estou falando que eu, Alessandra, venho aqui ensinar vocês porque eu sei mais que vocês. De jeito nenhum. Eu sempre falo isso, mas nunca. Eu venho aqui falar para vocês o que eu gosto, o assunto que eu estudo, o assunto que eu sei, que apliquei na minha vida e que eu sei que deu certo, que, quem sabe, algum dia dessas aulas, se algum de vocês... A Cris, por exemplo, ela não está aqui hoje, mas ela é uma pessoa que eu quero que ela dê uma aula para nós. Então, esse grupo é justamente para isso. Tem um líder, entre aspas, pode ter, né? Ok, eu estou aqui, digamos assim, porque eu criei o grupo, sou uma líder de vocês. Não quer dizer que eu sou
eu sou a professora, só eu sei do conteúdo. Não. Eu quero que a gente crie esse grupo para que a gente cresça juntos. Isso é muito bom. Quando tem até não é um ditado, mas tem até aquela fala bonita, né? Ninguém solta a mão de ninguém, é assim que fala? Acho que é. Mas isso é legal, porque quando o nosso grupo está fechado, a gente não tem como falar lá, né? Porque, enfim, tem aqueles números lá, aqueles robôs lá que invadiram todos os grupos do WhatsApp hoje em dia, né? Mas vocês têm o meu número, então vocês vão lá e mandam mensagem para mim quando vocês tiverem qualquer dúvida ou qualquer indicação. Vamos falar sobre isso? Teve uma pessoa que mandou mensagem para mim e falou assim: Alessandra, você podia falar sobre... não lembro agora o tema. Tanto que eu já anotei lá para a gente falar numa próxima vez. Tá bom? Então é isso. Tá, e quando que acontece esse despertar? Geralmente, quando acontece, são em momentos assim que alguém percebe, deixa eu tentar dar um exemplo, tipo um novo significado em alguma coisa normal, sabe? Em alguma coisa normal. Por exemplo, você está vivendo a tua vida, a tua rotina normal. Aí, do nada, porque nada é do nada, gente, vocês vão me ouvir falar muito assim, como se fosse uma coisa assim, nossa, o que você fez num dia, você percebe um outro significado, você percebe que uma pessoa te ajudou, até então era simples, era uma coisa banal. A partir naquele dia você sentiu uma coisa diferente sobre aquela ajuda, entende? Então, assim, quando momentos comuns aparentam ter um novo significado. Vão pensando aí se em algum momento vocês já tiveram isso, tá? Outra coisa, até anotei para que a gente não se perca. Mesmo anotando, a Camila que me conhece aí, a Isabel também me conhece bem, mesmo anotando, se deixar, eu fico aqui um tempão falando, né? Eu até engasgo, tanto que eu falo. Mas eu anotei justamente para isso, para não me perder e começar a conversar aqui e falar demais. Eu falei para minha filha, não tem problema, a mãe vai ficar ali no quarto, vai ser uns 40 minutos, no máximo 1 hora dela. Mãe, te conheço. Mas eu vou tentar. Outra coisa, experiências de algo assim, algum insight profundo durante uma meditação, por exemplo, ou na igreja. Aconteceu comigo uma coisa, não vou falar agora para vocês tudo que aconteceu, porque foi bem profundo. A Isabel estava lá, a Isabel a gente se conhece também há bastante tempo. Aconteceu enquanto eu estava no momento um momento profundo, assim, sabe? Eu meditando ali com meu guia, né? Tava com meu guia espiritual, e eu tive, gente, um insight, assim, de uma coisa que tinha acontecido comigo há muitos anos, que daí eu vim para casa pensando naquilo. Eu falei, meu Deus. Sabe quando você percebe uma coisa? Eu queria achar um exemplo bem, se alguém souber, pode abrir o microfone e falar. Mas exemplo muito claro, assim, quando sua vida é normal. Você está meditando numa boa, normal. Ou você está dirigindo o teu carro ali na boa, daqui a pouco vem uma coisa na tua cabeça e você pensa assim, meu Deus, mas isso daí nunca tinha visto por esse lado, entende? Nunca tinha visto por esse lado. Até aconteceu uma coisa, eu tive um problema muito sério com uma pessoa da família, por um terceiro, né? Foi assim, a gente meio que... Isso faz uns anos já, alguns anos. Eu até vou tentar explicar para que vocês entendam, porque senão fica vago o meu exemplo. Eu quero dar o exemplo para que vocês consigam chegar no raciocínio que eu estou tendo. A gente teve um problema muito sério, mas por conta de outra pessoa, também da família. Eu e uma pessoa, por causa de fofoca, por causa de briga, enfim, a gente brigou. Ficamos anos sem nos falar. E, ok, né? Até então eu achava que aquela pessoa era uma bruxa, aquela pessoa era isso, que era aquilo, enfim, e tal. E daí depois que eu estava nesse momento onde, lembra que lá no começo eu falei, é um momento que ninguém sabe explicar, assim, por quê? É aqui, ó, é de dentro. É como se chegasse o momento de você acorda
Por isso que chama despertar. Acorda, tem muito mais coisa entre os céus e a terra do que... Lembra daquele ditado? Então, aí, porque eu sempre queria entender o que é esse mundo, por que eu tô aqui, tananã, tananã. Aí, daqui a pouco, eu pensei naquela briga com outro olhar, totalmente outro olhar. Falei, meu Deus. Então, o que essa pessoa falou para ela, que falou para mim, que deu toda essa confusão, foi por causa disso, disso e disso. Ó, deixa eu tentar, quero que vocês consigam entender e ver se faz sentido na cabeça de vocês, porque senão, né, daí não faz sentido nenhum. Até então eu só achava, resumindo, até então eu só achava que aquela pessoa era ruim, que aquela pessoa era cobra, que era isso, que era aquilo, aquilo outro. Não quer dizer que eu fiquei uma pessoa mais... Ai, eu sou mais boazinha, agora eu consigo perceber, eu tô passando pano para a pessoa. Não, gente, eu consegui perceber os motivos que levaram aquela pessoa a fazer aquilo. Não justificáveis, não são motivos justificáveis, não. Mas que eu comecei a perceber, ela só fez isso de acordo com a vida que ela leva, de acordo com o que ela pensa. Aí fica muito mais fácil de você entender. Outra coisa, mãe, né? Eu estava numa, como é que é o nome? Numa consagração de ayahuasca, faz tempo já também. E a gente estava, depois, né, no final, assim, o rapaz estava dando o seu testemunho, o seu depoimento, né, no final. Aí ele começou a chorar e falar da mãe dele, né, que ele tinha teve problema muito sério com a mãe dele, não sei o que, ele não conseguia perdoar a mãe dele e tal. E assim, uma pessoa com mais de 40 anos, né, tipo eu, assim. Aí aquele depoimento dele me veio assim, eu até levantei a mão que eu queria comentar. Primeiro, que eu falo demais. Segundo, que eu consegui ver toda a história da vida dele de uma outra forma. Aí eu falei, desculpa, nem lembro como que eu falei, não quero ser invasiva na sua história, mas daí eu comecei a falar, né, algumas coisas assim, dar exemplo, daí eu falei para ele assim, para todo mundo que estava ali. No momento em que aconteceu tudo aquilo que a sua mãe fez, né, que você julga, culpa, enfim, não sei como que eu falei, mas ele estava muito emocionado, tanto depois ele foi lá e me deu um abraço, ai, foi tão lindo aquele dia. Falei para ele assim, o que a sua mãe fez foi agindo da melhor forma que ela sabia fazer naquele momento. Ela não fez tudo isso. Eu não estou falando do jeito que eu falei para ele, tá, gente? Senão ele ia vir me dar um tapa, né? Quem é você para ficar me dando lição de moral? De jeito nenhum. Foi, assim, uma conversa bem gostosa, com todo mundo ali falando também, um ajudando o outro. Era um momento de confraternização, sabe? Por isso que, nesse momento, a gente tá com a dopamina tão alta que a gente tá amando todo mundo, né? É lindo. Aí eu falei para ele, eu falei assim, tudo que ela fez foi tentando fazer o melhor. Foi achando que estava fazendo o melhor, né? E daí, depois eu fiquei pensando, esse é um sinal de que nós estamos despertando. Esse é um sinal de que a gente está expandindo a consciência. Entende por que a gente fala expansão de consciência? Eu estou dando exemplos práticos para vocês entenderem. Então, as pessoas, né, a gente lê por aí, livro e não sei o quê, tem vídeo no YouTube, em tudo quanto é lugar, sobre expansão de consciência, mas eu demorei para entender, por que eu estou falando isso para vocês? Eu demorei para entender por quê. Expansão de consciência. Tá, eu vou começar a ter mais consciência sobre o quê? Você começa a perceber, a sua percepção com relação ao mundo começa a modificar. E não tem nada a ver com idade, tá, gente? Não tem nada a ver com idade. Porque hoje eu vejo que tem muitas meninas aí novinhas, adolescentes, inclusive a minha filha, a Laura, meu Deus, ela tem umas ideias assim que eu falo... Quando eu tinha 15 anos eu não pensava assim, de jeito nenhum. Então não tem nada a ver com idade. Tem a ver com a carga de experiências que você já teve com as suas vidas, né? Com a vida passada, com a sua ancestralidade, enfim. Ok? Alguém quer fazer uma pergunta ou quer dar alguma contribuição com relação a esse assunto? Então, só para resumir, o comecinho aqui, né? Por que eu estou introduzindo isso? Como que você percebe que você ou que alguém está naquele processo de expansão de consciência, que está despertando? É quando você percebe, você tem uma maior percepção das coisas que acontecem ao seu redor. É mais fácil para você perdoar as pessoas,
é mais fácil para você entender os motivos que aquela pessoa chegou a fazer o que fez. Outro exemplo, não quero me ater muito nisso, porque nós temos... Eu queria falar um pouquinho, por favor. A Glenda, pode falar, minha linda, depois eu comento aqui sobre o outro exemplo que eu quero dar, mas é bem rapidinho. Esquenta a cabeça, nós estamos aqui para interagir, eu amo quando vocês querem falar. Sim, e eu acho que de repente você pode ir para um outro tópico, por isso que eu falei por agora. É porque, assim, o meu entendimento é que, às vezes, o que você conhece como uma coisa, eu conheço a mesma coisa, só porque eu dou um outro nome. Por exemplo, você falou que não é maturidade. Dependendo da pessoa, maturidade vai ser exatamente o significado de uma evolução espiritual. Sim, não, eu quis dizer que não é idade. Ah, entendeu? tá. Não tem nada a ver com idade. Tá. É a cronologia, sabe? Sim, sim. É muito bom esse conteúdo que você está trazendo, mas é isso, eu acho que eu entendo que essa evolução e esse tempo que a pessoa recebe, essa evolução é muito individual. E outra, às vezes a pessoa ela tem o conhecimento, mas ela não faz a prática. Ela só sabe que pode fazer meditação, mas ela não pratica. Ela sabe os benefícios, mas ela não tem a prática. Também acontece. Sim. E aí cai naquilo que o professor Hélio Couto sempre fala. Não sei se tem alguém de vocês aqui que é seguidor do Hélio Couto, né? Aquilo que ele fala. Se você não pratica, se você não for e praticar o que está vindo como anseio, desejo de alma, você vai passar 1, 2, 10, 15, 20 vidas para evoluir, porque o nosso papel aqui é essa evolução espiritual. Sim, é um desperdício. Né? Sim. É bem isso mesmo. Outro exemplo, então, que eu quero dar bem rapidinho, é sobre uma notícia que teve... eu não vou lembrar agora quando foi, faz muito tempo, mas é um exemplo assim que eu quero dar prático para vocês entenderem, para vocês perceberem como existem diferentes níveis de consciência, né? E cada um está no seu nível, enfim. Um exemplo: uma mãe tem um filho e deixa o filho na lata, não, deixa o filho na frente da casa de alguém, na lata do lixo, enfim, né? Ou teve casos mais horríveis aí, né, que mata, várias coisas. Claro que, no primeiro momento, o que qualquer pessoa vai pensar? Essa mulher é um monstro, essa mulher meu Deus, eu só tenho... Sabe, a pessoa, assim, a maioria das pessoas, as pessoas que não conseguem ter essa empatia, pelo amor de Deus, eu não estou falando aqui que uma pessoa que faz esse tipo de coisa está correta, tá, gente, pelo amor de Deus. Mas é uma forma diferente de você perceber a vida. Até uma pessoa começar a pensar, tá, mas para ela chegar nesse momento, olha o nível, olha a situação que ela está vivendo, olha o horror mental, o inferno que ela está vivendo mentalmente, né? Então, é nesse sentido que eu quero dizer, sabe? Que nós temos, cada pessoa está num nível de consciência, sim. Por isso que não adianta eu chegar para você, para a Mirella, para a Camila, enfim, para a Jaqueline, mas é assim, é assim, é assim, você tem que fazer isso, veja esse lado, não, e conselho, sabe? Eu, Alessandra, sou uma pessoa assim que eu fico pensando assim, eu não vou dizer para vocês que eu sou contra conselho, mas eu fico meio com o pé atrás, sabe por quê? Porque cada um tem a sua experiência de vida, cada um tem os seus óculos, cada um usa os seus óculos, e a sua vida é de acordo, o que você enxerga é de acordo com a vida que você segue, com a vida que você leva. Então, o que é certo para mim pode não ser certo para a Jaqueline, por exemplo. O que a Joana acha que é corretíssimo fazer, eu posso não achar. Enfim, eu estou falando com relação ao dia a dia, ao que eu penso. Eu e o meu marido, a Camila e o marido dela. Ai, Camila, mas não sei o quê. Ai, seu marido fez isso, não sei o quê. Entende? Então, esse tipo de situação, cada um está num nível de consciência, cada um está num nível de vida, e por isso que eu gosto dos psicólogos, terapeutas, que não ficam se metendo muito, né? Você fala. Enfim, mas não é verdade?
Porque cada um tem a sua percepção com o mundo, cada um tem a sua vivência, sua experiência. E quando a gente começa a despertar, é porque você está se conectando com uma divindade dentro de você. Aí sim, aí tudo muda. Aí você, como se você tirasse aquela venda que você tinha nos olhos, você começa a enxergar a vida de uma outra forma. E é nesse nível que eu quero levar vocês, tá? Tá. O que as práticas que a gente faz para que isso se acelere, porque eu comento muito, né? Até quando eu estou tirando as cartas, eu tenho uma coceira muito grande aqui, parece que começa a pinicar. Aí eu sempre comento, falo, gente, eu não estou com piolho, não, tá? Pelo amor de Deus. Porque isso aconteceu na primeira vez, foi numa prática de meditação. E começou a pinicar, eu não entendi o que era. Aí, outra vez de novo, aí quando eu ia tirar a carta de novo, pinicava, aí eu entendi que o meu chakra coronário estava, né, é como se eu pedia para desbloquear os meus chakras nas minhas meditações, eu intencionava isso, né, então é por onde eu tenho o meu momento, é por onde eu consigo me conectar com o meu espírito, né, mas aí cada um vai ser diferente. Tem gente, eu tenho uma professora que virou minha amiga, né? Ela foi minha professora uns anos atrás, virou minha amiga. E ela falava na época que ela começava a se coçar inteira. Coçar. Aí ela pensava, meu Deus, eu vou ter que parar, porque tá me coçando, pinicando, assim, sabe? O corpo, o braço, as costas. Até que ela relaxava, ela falava, não, esse é um momento... Aí depois ela entrou, conversou, acho, com alguém, que ela conseguiu entender que a frequência dela estava mudando, né? Então, ela estava, assim, levando a frequência. Então, aquilo podia acontecer. E ela percebia que era o momento que ela chegava, assim, em conexão total mesmo com a divindade dentro dela. Então, cada um vai ter uma forma. O que eu quero falar para vocês? Que essas práticas que eu vou falar aqui são práticas que ativam essa conexão. Tem gente que sente, tem gente que vê, tem gente que... É lindo, gente. Então, eu quero que vocês comecem a praticar isso todos os dias. Como assim? Eu tenho remédio, sabe? Eu tenho que tomar esse remédio 3 vezes por dia. Coloquem no celular. Então, é a meditação, 1, 2 vezes por dia. Ou é oração, ou é um momento de agradecer. É como se fosse bula de remédio mesmo. De outra forma, não vai acontecer. Teve gente que mandou mensagem para mim, falando assim, Alessandra, como que você se conecta? Como que você sente que você está em conexão? A conexão que eu quero dizer para vocês é assim, eu esqueço, é o momento que eu sinto que o meu corpo é uma pedra, que eu sinto assim que é cimento, que é como se eu não sentisse, sabe? E parece que eu tenho, a sensação é de que eu sou uma luz, que eu sou uma onda, que eu sou algo leve, entende? É uma parte minha. É isso que eu coloquei na minha cabeça, né? É a forma que eu consigo. Mas para cada um vai ser diferente. Para cada um de vocês vai ser de uma forma, né? Tem gente que está meditando naquele momento de maior, assim, profundo, começa a sentir um monte de luzinha. Muitas luzes. Com o olho fechado, está vendo muitas luzes. Também é uma forma de que você conseguiu chegar naquele ponto, sabe? Então, tem gente como acho que a Glenda falou, né? Tem gente que só medita e tal, mas você tem que ter se você quer chegar nesse nível, porque eu falo para vocês, você consegue resolver problemas, você consegue ouvir a voz, você consegue sentir aquela intuição, é como se hoje eu preciso resolver se eu faço isso, se eu faço aquilo. Eu tenho uma ferramenta. Vou lá meditar. 1 dia, 2 dias, a coisa resolve. Não digo que resolve o problema, mas eu sinto, eu sei o que eu tenho que fazer para resolver aquilo. Vocês entendem? Então, é incrível. Aí eu fico assim, eu falo, gente, é incrível. Comigo é maravilhoso. Eu fico abismada. Eu preciso passar para as pessoas isso. Entende? Então, se está dando certo comigo, por que eu não vou passar para vocês?
É claro que, como eu falei, não é de um dia para o outro, não, porque eu demorei muito tempo para conseguir meditar. Gente, eu tinha depressão, eu tinha ansiedade, eu tomava remédio, e foi justamente por causa da ansiedade, que eu era uma pessoa que, sabe, diagnosticada com TAG, transtorno de ansiedade generalizado, uma coisa assim. TDAH, para o TDAH eu ainda tomo remédio, porque, mas é fraquinho, né? Eu tomo ali, ai meu Deus, contei meus problemas. Me expus aqui para vocês. Mas entenderam? Então, assim, era uma pessoa com emocional desequilibradíssimo. E eu falei, não, eu preciso. Quando eu falei ainda para o psiquiatra, eu falei assim, eu vou começar a fazer meditação. Eu comecei a fazer meditação. Aí ele já tinha falado, né, que seria uma boa, porque hoje em dia os médicos indicam meditação. Aí quanto tempo você faz por dia? Começa com 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 10. Daqui a pouco você começa, você não quer parar mais. Tá? Então, a prática, toda prática leva à perfeição, tá? Então, o quê? A meditação, vários tipos de meditação, tá, gente? Existem vários tipos, nós já fizemos até uma aula só sobre meditação, que os benefícios são tanto espiritual como médico que fala, né? Porque os médicos, o benefício para o corpo, para a química do corpo, a meditação é incrível também. A gente pode falar uma hora, em alguma aula, sobre os benefícios da meditação pelo Dr. Joe Dispenza, que ele é médico cientista, né? Então, ele fala que a meditação já curou muitas pessoas de doenças seríssimas. Mas, enfim, vamos deixar isso para outra vez. A oração, quando você ora ou reza, né, é o momento que você está saindo do seu estado você baixa as suas ondas cerebrais. Então, tudo que faz você baixar as ondas cerebrais é uma forma de você se conectar com o seu divino. Tudo. Por exemplo, eu paro, agora que eu estou aqui, moro na praia, né? Gente, ontem eu fui lá, sentei, levei minha cadeirinha de noite, sozinha. Que lugar incrível. Você fica lá olhando aquelas ondas, sabe? Aquela perfeição. Aí eu, ouvindo o barulho, isso já é uma maneira... Eu estava conectadíssima com Deus, com o meu Deus, com a minha divindade, com a minha centelha, enfim. Por quê? Porque é o momento que você baixa o nível de onda cerebral. Todos nós, quando baixamos o nível de onda cerebral, nós nos conectamos com o nosso espírito. Isso é regra, tá? E como que você faz para baixar? Na meditação, quando você está orando, rezando, ou a prática que você, de acordo com a sua crença, né? Gratidão, prática de gratidão é incrível. Além de você estar sentindo como se você já tivesse aquilo, isso é bom também por causa da frequência que você está emanando, mas você está baixando o nível de onda cerebral, tá? Toda vez... Ai, que bonitinho! Os joinhas da Glenda. Todas as formas de você... Tudo que você faz, que você acalma, não é acalmar o corpo, não é isso. É baixar o nível de onda cerebral mesmo. Quem faz Theta Healing entende dessas coisas, alfa, ômega, enfim, você está em beta, teta... né, baixar. Eu não entendo muito disso, mas a forma como você baixa as suas ondas cerebrais é quando você se conecta. Natureza, ontem eu falei da praia. A natureza é incrível, porque isso é energético, né? Quando você pisa no chão, na grama, tá na praia, tá no mato, lá na chácara também eu amo, lá na chácara ficar de pé no chão, assim, sabe? Ir lá pro mato mesmo. Amo, morro de medo às vezes de cobra, mas eu vou. Gosto mesmo, assim, porque a gente sente que... Porque vocês sabem que nós somos parte da natureza, né? Até tem um estudo aí que o mesmo código genético encontrado nas árvores, em tudo, é o mesmo código genético que tem em nós, no nosso DNA. Olha só, isso é incrível, né, gente? É outra aula que a gente pode marcar também, falar sobre isso, né? Meu Deus, eu fico assim... Sabe, vendo essas coisas, gente do céu, nós somos tudo feito. Isso quer dizer o quê? Que nós somos tudo feito da mesma energia.
todos nós somos a mesma pessoa, o mesmo ser, a mesma divindade. Todos nós temos o mesmo código genético gravado lá no nosso DNA. Mas isso é aula para um outro momento. Mas então, como nós somos parte, quando a gente pisa no chão, pisa na grama, e está sentindo, isso faz baixar, isso também nos conecta com o nosso divino, com esse nosso espírito, com essa nossa alma, com a divindade. Deixa eu ver o que a Camila colocou aqui. Eu percebo que não consigo mais diferenciar onde começa o mundo e onde eu termino em relaxamento profundo. É incrível, isso é perfeito. Quando você chega nesse momento, Camila, é o momento que tudo acontece na sua vida. Porque quando você está totalmente conectado com o divino, é onde todos os seus sonhos se realizam. Aí é que eu quero que vocês entendam. Aí é que a manifestação acontece. Aí que você consegue ter insights sobre o que fazer sobre tal problema que você está tendo, ou algo se resolve, ou um dinheiro que você precisava receber cai na tua conta, ou é aí, entende? Então, gente, eu falei, gente, eu preciso falar com eles, porque o que faz a gente ter essa conexão espiritual? Quais são os benefícios da gente ter essa conexão espiritual? Não é só eu me tornei uma pessoa espiritualizada, agora eu não bato mais na cara de ninguém. Não é isso. A gente vai ter momentos de querer bater na cara das pessoas, sim. Mas a gente, né? Mas quando você percebe que naquele momento que você está assim mais... Aquilo ali que a Camila falou, que eu não sei onde começa, não sei onde termina, que eu estou tão relaxada, que eu estou eu acho que é em alfa, não quero errar, não quero falar errado aqui, mas quando você está naquele estado, que as suas ondas, aquilo ali que começa a acontecer tudo. Inclusive, tem um exemplo do... Opa! Gente, eu ligo, congelo, desligo, mas outro botão não está funcionando. Tudo bem, para aumentar. Depois eu ligo de novo. Então, tem um exemplo de uma pessoa que falou uma vez para mim, que ela estava fazendo uma massagem, que ela adorava fazer massagem, né? E ela fazia, acho que, sei lá, toda semana, uma vez por semana, 2, não sei. E ela falava que era o melhor momento da vida dela, que era o momento que ela esquecia de tudo, que era o momento, né? Aí eu falei para ela assim, então, já que você ama fazer essa massagem, que é tudo na sua vida, que eu também amo, né? Falei, então, quando você for para massagem, você estiver lá, intenciona algo que você queira. Ela falou, Eu falei, sim. Intenciona. Pensa, por exemplo, eu quero 10 mil reais. Não lembro agora o que foi que ela falou que deu certo na vida. Não lembro, foi um negócio de justiça lá, não lembro. Mas um exemplo, faz de conta que era 10 mil reais. Aí eu falei para ela, então intenciona o que você quer quando você for na massagem. Ok. Aí ela começou a intencionar toda vez que ela ia. Aí tinha um problema muito sério de justiça que precisava ser resolvido. E ela só com aquela negatividade, né? Porque isso nunca vai dar certo, porque não sei o quê, porque, meu Deus do céu, quando que isso vai sair? Quando que... Ela começou a modificar. Eu falei, nesse momento que você estiver lá bem relaxada, intenciona isso, que você quer que isso se resolva. E ela falou que um belo dia, ela saiu da massagem, tinha mensagem do marido dela lá no celular, tinha ligações, ela não atendeu porque não viu, retornou, ele falando que tinham recebido a notícia lá, enfim, não lembro o que era. Mas vocês estão entendendo como a coisa funciona? Funciona. É naqueles momentos que a vida, que Deus, que o todo, que a fonte resolve tudo. Porque se nós somos onda e partícula, se nós estamos no nosso estado onda, nós somos poder. Deus é poder, não é? O todo. Eu não falo de Deus como se fosse um senhor velhinho lá em cima no céu olhando para a gente. Eu falo sobre a energia criadora, sobre a fonte divina, criadora, criativa, né? Que tudo pode, que tudo sabe, que tudo... Enfim. Se nós somos, que seja 1%.
que seja 1%, que fomos divididos aí, né, se fragmentou, mas naquele momento que a gente consegue restaurar o nosso estado onda, nosso estado alma, nosso estado espírito, nós somos poder. E é nesse momento que a lei da atração funciona. Tá, vamos para frente. Nem sei que horas são. Para quem quer falar 40 minutos, não, mas nem faz 1 hora ainda, tá, gente? Mais uns minutinhos a gente acaba, que já é 10:10. Tá, então, a divindade interior. Reconhecendo a divindade interior. Eu coloquei esse tópico aqui para eu não esquecer. Então, isso também a gente já falou, né? Que cada um de nós tem essa divindade, cada um de nós somos essa divindade, e isso é acessível para todos. Como acessível para todos, sendo acessível para todos nós temos poder, todos nós temos força, todos nós podemos acessar essa divindade, porque isso já que nós somos todos todos nós viemos da mesma fonte, né? Só um pouquinho, gente. Ok. Aí, o que acontece quando a gente entende isso? A gente intenciona a nossa consciência. Foi o que eu falei da minha amiga lá. E já aconteceu comigo também, em momentos de relaxamento profundo, esse momento que a Camila falou, momento de meditação, momento que você está na natureza, momento que, enfim, contemplando, que a contemplação também, gratidão, contemplação, tudo isso faz a gente se conectar. Quanto mais conectado você está, mais fácil é você manifestar os seus desejos. Então, é muito importante que vocês entendam que essas intenções que guiam o nosso processo de manifestação. Porque se você não intenciona algo, não quer dizer que você vai ficar pedindo todo dia a mesma coisa. Mas quando você intenciona algo, você está mostrando para o universo o que você quer, mostrando para Deus o que você quer, né? E quando você mostra, ele te devolve. Mais ou menos isso. Deu para entender como que né? A forma como eu estou falando. Ok. Outras coisas também que eu acho importante, que é interessante a gente eu falar essas técnicas, né, que a gente vê aí na internet, e algumas eu até passo lá no Instagram também. Essas técnicas funcionam, por que funcionam? Tem gente que, eu mesmo faço vision board, né, que é você, não sei se dá para ver aqui, mas você coloca lá no celular todas as fotos de tudo que você quer, ou o diário da gratidão, ou você escreve quais são os teus sonhos. O que isso tem a ver com a espiritualidade? Quero explicar para vocês por que isso funciona e o que tem a ver. O nosso cérebro subconsciente, ou dependendo da linha de estudo, o inconsciente, o supraconsciente, enfim, vários nomes, né? É a parte do nosso cérebro que armazena imagens, armazena esse tipo de coisa. Não é o consciente que eu não quero nem falar sobre isso, gente. A gente pode falar uma aula inteira sobre isso, porque senão eu começo e eu não quero parar mais. Mas por que? Eu só quero explicar para vocês por que esse tipo de coisa funciona. Porque isso vai ficando gravado, e é a partir do cérebro subconsciente que as coisas se realizam, tá? Então, imagem é uma coisa que vai ficando gravado. O que tem a ver com a espiritualidade? Porque o subconsciente é a parte que, é como se fosse, para vocês entenderem, é a parte da nossa mente que se comunica com a centelha divina, tá? Aquela mente que tem o alinhamento das 3 mentes aí também, né? Não quero nem entrar nesse termo para não confundir a cabeça de vocês. Mas para a gente se alinhar nas 3 mentes, é o subconsciente que conversa com a centelha divina, digamos, sabe? Para vocês entenderem. Então, por isso que as imagens, colocar quadro dos sonhos, escrever o diário da gratidão, por que isso é bom?
né? Tem gente que, ai, que bobeira, o que tem a ver isso com a espiritualidade? Porque existe uma comunicação, para vocês entenderem, existe uma comunicação, tem um alinhamento das três mentes, a gente pode fazer uma aula sobre isso, depois, se vocês quiserem, né, vocês podem mandar lá no grupo, manda para mim, que eu já anoto aqui no nosso calendário, eu quero fazer um calendário bem legal de aulas, de quais temas a gente vai abordar. Mas o alinhamento das três mentes é importante, consciente, subconsciente e a mente de Deus, a mente cósmica. Então, é o subconsciente que se comunica com a mente cósmica, tá? Então, por esse motivo que é importante você visualizar. Coloca no celular. Nossa, eu tenho aqui, ó. Gente, eu tenho tanta coisa aqui. Tenho dinheiro. Tenho aí uma mulher maravilhosa, com um corpo maravilhoso, que é o corpo que eu quero. Tenho uma cartomante aqui incrível, que eu quero, né, cada vez mais ser uma pessoa que as pessoas gostem, que as pessoas... que faça sentido o que eu falo, então tem tudo isso, muito dinheiro, tem um carro maravilhoso, então tudo que eu quero está aqui para esse ano. Então, assim, a visualização faz, isso é mais fácil de acontecer. Ok. Não, vamos lá. Quero ver se eu não esqueci de nada, né? Ok. Então, gente, para eu não ir muito para frente aqui, deixa eu ver que horas são. 10h15, já está na hora de acabar. Eu quero falar para vocês assim, como a Glenda falou, tem gente que não pratica. Esse sentimento que a gente tem quando a gente está nesse processo de expansão de consciência, de ter mais empatia, de conseguir entender mais o outro, de querer ajudar mais o outro, de não se irritar tão fácil, isso não é uma coisa que é assim da noite para o dia, né? Até porque nós sangramos, por mais espiritualizado que você seja, você sangra, né? Nós ainda somos matéria, somos esse corpo partícula, né? Porque pelo experimento da dupla fenda, o que é onda também se manifesta como partícula. Então, tudo é onda e partícula. Então, nós ainda somos partícula, nós ainda somos esse corpo físico. Então, tudo que acontece com... Isso é lindo, obrigada pela aula, Ali, que Deus continue abençoando você e sua família. Todos nós, Mirella, obrigada mesmo, que Deus continue nos abençoando e fortalecendo, sabe, essa egrégora, porque eu acho que é bem isso mesmo, que a gente precisa... isso de se ajudar, de se entender, de querer... O patamar que eu estou, não estou falando de mim, mas um exemplo, o patamar que eu estou, eu quero levar quem eu gosto, não tem disso? Com quem eu me importo, não tem isso? Sim. Né? É muito lindo quando a gente consegue perceber, eu consegui tal coisa, nossa, em quem você vai pensar? Você vai pensar em quem você ama. E daí, quando você começa a expandir sua consciência, você começa a amar mais as pessoas, até quem você não conhece. Por quê? Porque você percebe, e isso é daqui de dentro. Quanto mais você dá espaço para o seu espírito, mais amor você é, porque Deus é amor. Quanto mais espaço você dá para a sua alma, para o seu espírito, enfim, mais alegre você se sente. Por mais problemas que você tem problema, todo mundo tem, claro. Mas é a forma como o que eu faço com esses meus problemas. Porque Deus é alegria, eu falo Deus, né, mas independe de religião. Deus é alegria, Deus é amor, Deus é gratidão. Então, quando eu estou mais conectada, é isso que eu vou ser. Deu para entender, gente, o que eu queria passar para vocês? Super. Às vezes fica confuso porque eu falo pelos cotovelos. Quem falou alguma coisa? Não ouvi. Eu falei que super deu para entender. Ai, que bom, Glenda, que bom. E gente, do fundo do coração, eu fico muito feliz. Obrigada, os coraçõezinhos. Que lindo. E eu acho que tem um alinhamento, né? Tipo, essas aulas, elas vão como se fosse uma escala. Isso. Então, quando isso você vai falando, a gente vai conectando com as aulas anteriores, então a gente vai acompanhando sim. Pode ter certeza que o raciocínio, que é isso, às vezes você fala uma palavra que eu tenho um entendimento,
do exemplo que você deu, mas eu reconheço como uma outra palavra. Entendi. Aham. E Mas você aí, destrincha muito bem. ai, que bom. Mas daí, Sim, quando, tipo, ficar alguma coisa confuso, enfim, você manda aí que a gente pode, né, que a gente conversa e que a gente tira dúvida aqui mesmo, e um aprende com o outro. É assim, quem ensina também aprende, quem aprende também ensina. É sempre assim, tá? E eu agradeço, assim, de coração que vocês estão aqui. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. qual que vai ser a frequência? Essa é a minha pergunta, porque às vezes eu vejo no grupo, e eu acho que teve semana passada, eu não pude participar, mas qual que vai ser a frequência e, de Então, repente, os horários? eu tava querendo fazer mesmo toda semana. Mas daí, agora, eu ainda tô, né, com meus atendimentos aí tá meio puxado, assim. Então, eu falei, não, para eu marcar e depois desmarcar, que eu acho péssimo isso, a gente pode fazer de 15 em 15 dias. Uma semana sim, uma semana não. Aí a gente escolhe um dia, se vai ser na terça ou se vai ser na quarta, e faz. Eu até prefiro na quarta, porque na terça a Malu faz. E tem umas Certo, pessoas do nosso grupo que também estão no grupo da Malu. certo, ok. Pode ser na quarta, daí a gente faz uma quarta sim, uma quarta não. Uma quarta sim, uma quarta não. Seria 7 horas horário do Brasil? 7 da noite? Isso. Ah, esqueci. É você que mora onde Mas eu mesmo? moro 2 horas antes de vocês, então para mim, 7 horas tá. Por exemplo, agora para mim são 8h20, para Ah, vocês é 10h20. tá, é verdade. A gente pode fazer às 8, que eu acho que é um horário bom às 8. Daí Show, quem janta, quem faz um cafezão já fez, já está mais disponível, tá? certo. Então daí vamos fazer assim, porque até eu me organizar com a minha agenda, né? Porque não tem ninguém assim para me ajudar por enquanto, né? Eu tô cocriando uma secretária agora. Ai, falei assim, a Camila, a minha amiga de cocriação. Então, Ai, como ela é cocriando. chique, que é uma secretária, ela. Ai, eu quero cocriar uma secretária, gente. Tá pensando que a gente tem que, ó, né? Porque a minha secretária, a minha equipe, eu tenho 2 pessoas na minha equipe, mas as pessoas, eu não posso nem falar, né? Porque sou menor aprendiz, né? A minha equipe. Eu tô cocriando e, ó, vou cocriar em breve, se Deus quiser. Se Deus quiser, não, porque Ele quer, né? A gente tem que tirar Sim, isso. logo, logo Deus quiser. aparece. Porque Ele sempre quer o melhor pra gente. É a gente que se limita. Não podemos E se nos limitar. você quer, você já tem. Isso É, é, mesmo, é, é né? isso. Ai, que maravilha. A gente, tô tão feliz. Então, eu vou organizar um calendário, só que não quero que vocês me deem ideias, tá? E ideias assim. Ah, Alessandra, eu acho que isso é um assunto que eu gostaria de aprender. Isso é um assunto que eu gostaria, né, de ouvir, talvez por uma outra, porque a gente ouve por várias pessoas. E dependendo da forma como você ouve, conecta melhor, talvez, entendeu? Então, me mandem lá. A Mirella, sim, as lives no TikTok são 3 vezes na semana agora que eu estou fazendo. Por isso que eu não quero me comprometer toda semana com vocês aqui, tá? Aí amanhã eu já coloco lá no grupo também que amanhã eu vou fazer live no TikTok, tá? Eu adoro isso. Adoro, e é uma forma como eu divulgo também meu trabalho, né? Tá bom? Então, gente, estou bem feliz por vocês estarem aqui, por vocês permanecerem até o fim. Que Deus nos abençoe, esteja conosco assim todos os dias da nossa vida, que todas essas práticas que eu falei para vocês, eu quero que vocês façam mesmo, façam, porque, gente, quando comecei a sentir aqui o meu couro cabeludo, eu me dava medo no começo. Hoje em dia eu falo, meu Deus, eu sei que, sabe? Então é gratificante, é muito bom. Esse relaxamento profundo que a Camila falou, que todos nós consigamos fazer, tá bom? Então, um beijo, qualquer coisa me mandem mensagem, ideias para outras aulas, enfim, outros temas, e vamos crescer, evoluir, porque quando você se cura, você cura o mundo, né? Então, vamos que vamos. Um beijo, amo vocês, gente.